Olá amigos, sejam bem-vindos. O programa Ronda da Cidade começa agora. Eu sou Oséias Farias e essa é a TV Sim, canal 16. Eu começo informando que homens da Interpol, da Polícia Federal, do IBAMA, estão no litoral de Aracruz até aqui na Foz do Rio Doce, em Linhares. O objetivo é combater a pesca ilegal. E eu estou falando de uma operação global. Acontece no mundo todo, em várias partes. E aqui, algumas imagens já foram até liberadas e nós vamos mostrar. Veja aí, no mapa já é possível ver que essa operação passa por Regência e passa por diversos outros lugares do nosso litoral. Estão sendo feitas abordagens para prevenir os pescadores, orientando sobre legislação. Olha aí, ó, esse vídeo foi mandado para nós, homens do IBAMA, da Polícia Federal e também da Interpol. Vai vendo. Essa operação, volta a repetir, acontece no mundo todo e o objetivo, um dos objetivos, né, combatendo essa pesca ilegal, é exatamente orientar aqueles que vivem da pesca para não cometer os crimes. Desde as 4 horas da manhã, os homens estão no litoral, volto a repetir, de Aracruz até aqui no município de Linhares, portanto. E aí várias embarcações foram alcançadas por esta operação. Policiais de repressão aos crimes contra o meio ambiente também estão participando desta operação, né, que acontece desde as 4 horas da manhã, portanto, está aí. Ainda ao longo do programa nós vamos ter outras informações. Eugênio Ricas, que é o chefe da Polícia Federal, ele gravou o vídeo, né, produção? Falando a respeito desta operação que movimenta o município de Linhares, assim como o litoral envolvendo Linhares até Aracruz. Eu já tenho Eugênio Ricas aí, gente. Se nós tivermos, vamos colocar no ar. Logo no começo do programa vamos trazer Eugênio Ricas falando na nossa audiência. Veja. Hoje a Polícia Federal, aqui no Espírito Santo, realizou a Operação Icaterê. Essa operação, que foi coordenada pela Interpol, uma operação em âmbito global, no mundo inteiro, visa combater a pesca ilegal e também orientar os pescadores das consequências da pesca ilegal. A Polícia Federal contou com o apoio de servidores do IBAMA e o Núcleo de Polícia Marítima aqui do Espírito Santo e da Delegacia de Combate aos Crimes Ambientais atuou na Costa Capixaba para evitar esse tipo de crime, que é a pesca ilegal. A Interpol, ela quer unificar essa segurança ao meio ambiente e por isso ela faz uma operação global, passando por diversas partes do mundo. E aqui, na cidade de Linhares, esse litoral de Aracruz até a cidade de Linhares, é onde acontece esse trabalho todo. É como mostra esse mapa aí, ó, onde a Polícia Federal, ela mapeou essa área de pesca e onde estariam acontecendo as irregularidades. Pode voltar aqui para mim. Ainda hoje, a polícia quer saber do paradeiro de um homem que é acusado de ter cometido pelo menos 7 homicídios em Linhares. Eu vou contar os detalhes já já. É assim que nós começamos o programa de hoje. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Interaja conosco através das redes sociais, o número vai aparecer aqui na sua tela de WhatsApp. Atenção, 996224547. Esse é o nosso contato para nós estabelecermos essa proximidade do nosso jornalismo com você aqui no seu bairro, falando de Linhares ou da sua cidade, já que nós falamos para várias partes do Espírito Santo. Nos acione sempre. Produção, deixa eu colocar na tela aí imagem de um homem que está sendo procurado pelas autoridades que estão investigando homicídios aqui na nossa região. Eu acho que eu já tenho. Ele é conhecido como Negão da Junal. Na verdade é apelido, né? Negão da Junal é apelido, mas está sendo procurado. Se der, a gente coloca no ar. O delegado Fabrício Lucindo já confirmou que há uma investigação muito avançada. Esse aí, ó, é esse que aparece na nossa tela. Para a polícia, esse rapaz cometeu pelo menos 7 homicídios.
além de várias tentativas. Tem um flagrante que nós vamos mostrar daqui a pouco, numa matéria que eu mesmo fiz, a respeito disso, da ação dele contra um morador de rua, e foi no último final de semana. Vamos saber então dessas informações. Um homem que atende pelo apelido de Negão da Junal é procurado pela polícia por pelo menos 7 homicídios. Vamos saber? Põe no ar. É como se diz no jargão jurídico. A polícia procura um matador contumaz, que são aqueles que costumeiramente praticam atos. Emanuel Robson Chagas Silva, de 26 anos de idade, conhecido pelo apelido de Negão da Junal, já praticou, segundo os policiais, 7 homicídios e várias tentativas na região de Linhares, além de ter envolvimento com o tráfico de drogas. Esse elemento, Negão da Junal, o nome dele é Emanuel Chagas, e ele é procurado pela Polícia Civil pelo cometimento de mais de 7 homicídios na região de Linhares, fora os homicídios tentados, além de tráfico de entorpecentes. De um elemento de extrema periculosidade. Ele normalmente agia na região ali do Pó do Aviso, região do Aviso, mas ele tem a prática dele de criminal é de outras regiões de Linhares também. Inclusive já praticou um homicídio na região da Lagoa Nova, em Linhares, no ano passado. Um dos casos relatados na 16ª Regional aconteceu em 26 de agosto do ano passado. Os policiais civis de Linhares conseguiram prender Negão da Junal no bairro BNH por conta de um mandado de prisão temporária. Depois da prisão, a polícia representou pela preventiva para que ele continuasse preso durante todo o processo criminal. Mas antes que o Poder Judiciário decidisse sobre a prisão preventiva, um advogado fez carga do processo, ou seja, retirou o processo do cartório da primeira vara criminal de Linhares. Aí, o mandado de prisão temporária venceu durante este período e o elemento foi solto. Dias depois, o processo foi devolvido para o Poder Judiciário. O mandado de prisão preventiva foi decretado, porém, o acusado já estava solto e aproveitou para fugir. Nós prendemos esse elemento com muita dificuldade, ajuda da população que denunciou pelo 181, e nos ajudou a localizar e prender esse sujeito. Quando nós prendemos eles, finalizamos vários inquéritos e pedimos a prisão preventiva dele, e o Ministério Público referendou o pedido de prisão nosso e denunciou ele pelos homicídios. Quando o processo estava no fórum, um advogado foi e retirou, fez carga desse processo do fórum, esperou vencer o prazo da prisão temporária, o Negão da Junal foi solto e não houve tempo para a justiça decretar a prisão dele naquela época. Quando o advogado devolveu o processo para o fórum, é que o juiz pôde decretar a prisão preventiva dele, mas ele já tinha sido solto pela Sejus. No último final de semana, Emanuel Robson foi autor de mais uma tentativa de homicídio na região do bairro Aviso, quando tentou matar um morador de rua com diversos disparos de arma de fogo. Exatamente. Esse caso ocorreu aqui no final de semana, que nós tivemos um final de semana difícil contra os crimes de homicídio e tentativas. Um desses casos, segundo relata a ocorrência e relata as testemunhas, teria sido esse Negão da Junal que tentou matar mais uma pessoa. Dessa vez, graças a Deus, a vítima sobreviveu e já recebeu alta do hospital. Quem tiver informações sobre o paradeiro de Negão da Junal, pode ligar para o número 181. As ligações são gratuitas e o sigilo é total. A nossa cidade é uma das que mais se denuncia pelo 181. É porque a população confia no trabalho da polícia. Então a gente pede sempre, continue ligando, continue confiando que a gente vai elucidar crimes e prender criminosos. Eu vou pedir para a nossa produção colocar a imagem do Fórum Desembargador Mendes Vanderlei, como apareceu aí na imagem, que eu preciso explicar uma coisa aqui que é muito importante. Vocês ouviram o delegado dizer que um advogado fez carga desse processo, que é quando o advogado ele vai no cartório e retira o processo. Gente, é uma prerrogativa do advogado. O advogado não cometeu crime, não, né? Ele não cometeu crime, muito pelo contrário. Só que, nesta ação, aí é que está o reclame, né? Nesta ação, a preventiva não tinha saído e estourou o prazo para liberar a preventiva. Nesse caso, o que aconteceu? Negão da Junal teve que ser liberado da prisão que aconteceu quando ele estava no bairro BNH.
né? Então ele acabou sendo beneficiado exatamente por uma prerrogativa que é do advogado. Então eu preciso explicar isso aqui. O advogado não cometeu crime, mas por causa daquilo ali, não deu tempo, né? É uma nuance de tempo do Poder Judiciário aí para chegar às conclusões sobre qual o tempo de pedir uma prisão preventiva. E aí não deu tempo, teve que liberar, agora já tem a preventiva e ele está sendo procurado. Daqui a pouco eu vou até o município vizinho de São Mateus, teve homicídio em Guriri. Daqui a pouco eu vou trazer essa informação. E girando com a nossa reportagem por todo o estado do Espírito Santo, nessa câmera aqui. Eu volto daqui a pouco com o programa Ronda da Cidade. Daqui a pouco nós vamos confirmar a informação que eu acabei de dar aqui. Trata-se de um homicídio registrado. Uma dona de pousada foi assassinada em Guriri hoje de manhã. Foi na rua 24, lado norte de Guriri. Daqui a pouco eu vou trazer outras informações. Coloca a Rede Descontão para mim na nossa tela. Gente, Rede Descontão, vai lá, aproveite. Medicamentos, tudo tem lá à sua disposição. 50 máscaras descartáveis, essa ainda continua. 2 caixas por R$40. Agora não parou por aí não, tem mais. Centrovitan, vitamina para a memória. Os jornalistas gostam dessas vitaminas para a memória, hein? R$69. Jornalista tem que ter memória de elefante, a verdade é essa aí. E ó, essa vitamina ajuda demais, é um suplemento alimentar importante. Subida para o mercado municipal. Eu já disse que desde as 4 horas desta manhã, Interpol, Polícia Federal e homens do IBAMA estão percorrendo o litoral de Aracruz e Linhares, numa operação que na verdade é global, acontece em várias partes de vários países do mundo e combate à pesca ilegal. Várias embarcações, elas acabaram sendo encontradas e orientadas sobre a legislação. Eu já coloquei aqui no ar o delegado-chefe da Polícia Federal que falou a respeito desta operação. Quem vive da pesca precisa conhecer a legislação, não é? Porque senão a pesca vira ilegal, vira uma ilegalidade. E é óbvio que ninguém quer isso, não é? Mas esse trabalho da Interpol, exatamente em outros países, tende a unificar a segurança em relação ao meio ambiente. E aí entra exatamente o trabalho que nós estamos mostrando. Mostra o mapa para mim. Esse aí, ó, a operação então passa pelo litoral de Aracruz, vem passando aqui por Regência, até a foz, não é? Até a foz do Rio Doce, onde há pesca, onde há a atividade pesqueira. E não pode ser irregular. É exatamente o combate que está sendo feito envolvendo IBAMA, Polícia Federal e Interpol, que é uma polícia internacional. Eu vou dar agora uma notícia que fala a respeito das mulheres que gostam de ir a bares, restaurantes, locais públicos, não é? Consta que há uma lei estadual que agora pede ou obriga o dono do estabelecimento para auxiliar essas mulheres quando estiverem sendo importunadas. A importunação é crime e nós sabemos disso. Tem matéria, tem informações a respeito disso. É uma determinação em nível de estado. Põe no ar. Agora é lei. Bares, restaurantes e casas noturnas devem adotar medidas para auxiliar mulheres em situação de risco dentro dos estabelecimentos. A lei estadual entrou em vigor no último dia 27 de setembro. A sociedade precisa entender que a responsabilidade sobre o combate da violência doméstica não é apenas do Estado. Nós todos temos que nos envolver neste combate. E essa lei fala justamente disso, da responsabilidade social que os bares precisam ter quando vê alguém sendo violentado na área doméstica. A lei ainda determina que sejam colocados cartazes nos banheiros femininos ou em outros ambientes informando sobre o auxílio, ou criando uma espécie de senha que poderá ser usada caso necessite de ajuda. A partir do momento que ele tem um código, tem um sinal para essa mulher mostrar para esse estabelecimento, ficará mais fácil o estabelecimento identificar a questão e acionar os órgãos, a polícia no caso, para atender essa mulher. A lei está gerando bastante opiniões, principalmente de alguns donos de estabelecimentos que temem que a responsabilidade pública sejam transferidas para eles. Mas não é bem assim, como explica a delegada Silvana Soeiro. A responsabilidade de apurar, de verificar se realmente existe a violência doméstica,
não será do estabelecimento comercial. Essa lei foi apenas para despertar os estabelecimentos comerciais de que existe violência dentro dos bares e que nós, enquanto cidadãos, e os estabelecimentos, como responsabilidade social, para nos ajudar nesse aspecto. Não vai ter uma responsabilidade no sentido de punir, a gente não espera punir esses estabelecimentos, o que a gente espera é um despertar. Após a criação da Lei Maria da Penha, outras leis em prol das mulheres também foram criadas, mas elas por si só não freiam toda a violência na qual a mulher é vítima. A lei é muito mais do que uma punição, a lei é um despertar, né? A violência está aí, nós precisamos combater, todos precisam estar nesse combate. Hoje as escolas, as empresas têm reunidos, têm colocado palestras nas suas empresas para falar sobre violência doméstica, porque o número está alto. E a gente consegue entender de que não depende apenas de uma pessoa, só apenas do Estado. Quando a sociedade se reúne, a força fica maior. E aí a gente consegue combater com força realmente esse problema, que é um problema social. Pois é, eu tenho curiosidade de ouvir a Associação de Bares e Restaurantes aqui do Estado do Espírito Santo, porque, querendo ou não, isso passa uma certa responsabilidade para o dono do estabelecimento, né, que agora vai ter que lidar com isso. Além da venda ruim ou a venda boa, né, o funcionário, ele também vai ter que lidar com a realidade dessa lei, que eu volto a repetir, é estadual. Daqui a pouco de volta, nessa câmera aqui, eu volto com detalhes de um homicídio registrado em Guriri, balneário de São Mateus. Volto já. Vamos abrir agora as nossas câmeras aqui na cidade de Linhares. Eu tenho câmera na BR-101, essa aí que já abriu, ó. Você que está em outros municípios do estado, conheça Linhares. Esse é o corredor principal que corta o município, dá vazão aí para São Mateus, quem está indo para o norte, para Conceição da Barra também. Lado contrário, para quem vai para a ponte Joaquim Calmon, que vai exatamente para os lados da Grande Vitória. Um clima bem tranquilo em relação ao nosso trânsito. Eu tenho outro lado dessa câmera, se tiver eu gostaria de mostrar também, para a gente dar informações completas aqui acerca do trânsito. Várias câmeras nós temos aqui na nossa TV Sim, canal 16, e é por isso que a gente tem o prazer de dar essas informações e mostrar. Veja aí, ó. Lado da cidade, não é? Partindo para o centro da cidade, ao fundo, centrão da cidade de Linhares. E olha, calmaria aqui na nossa região. Gente, vamos falar a respeito de um homicídio em Guriri. Eu já tenho aí fotos flagrantes, a nossa reportagem em Guriri, apostos, ainda checando outras informações. Mas nesta manhã, a polícia registrou isso aí que eu estou mostrando. Uma mulher que foi assassinada em São Mateus. Há uma possibilidade desse crime. Aí o Corpo de Bombeiros, quando chegam para ver se há sinais vitais, e não havia, ela já estava de fato morta. Essa mulher foi assassinada. A polícia agora tenta provar que este crime foi cometido por vingança, hein? Vingança. Eu tenho uma informação aqui, que eu não vou dar essa informação agora não, nós vamos checar mais, né? Mas a polícia investiga que pode ser vingança, inclusive no seio próximo dela. Crime de proximidade. A gente não vai adiantar muita coisa, vamos esperar um pouco das investigações. Mas essa mulher é dona de uma pousada em São Mateus. A polícia militar foi acionada por volta das 10h09, porque os vizinhos ouviram os disparos. Eis as cápsulas que foram deflagradas ainda em cima da cama dessa mulher. Então agora a polícia quer saber, eu não tenho aqui ainda a identificação da vítima, porque a ocorrência continua em andamento. Foi em Guriri, lá do norte, Rua 25, última quadra, não é? Que tem uma pousada, essa que nós estamos mostrando, portanto. Que pena, terrível, mas é verdade, isso aconteceu e movimentou o balneário, que eu gosto demais. Gente, virando a chave agora, nessa câmera aqui, a cidade de Viana passou por uma experiência em nível de Brasil muito importante. A cidade foi vacinada, todos os moradores foram vacinados com meia dose de vacina contra o coronavírus. É, na verdade, uma pesquisa. Será que tem algum resultado prático para combater o coronavírus, a vacinação com apenas meia dose? Vamos saber.
O resultado preliminar do estudo sobre a aplicação de meia dose de AstraZeneca em voluntários de Viana mostrou que 99,8% dos participantes produziram anticorpos. A informação foi divulgada pelo secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, em pronunciamento realizado na tarde desta terça-feira. O resultado de 99,8% de imunogenicidade nas pessoas que receberam 2 meias doses da vacina AstraZeneca. Os resultados apresentados até o presente momento, eles apresentam a esperança, a perspectiva de um rumo diferenciado na vacinação da população adulta em todo o mundo, e por isso o interesse da própria Organização Mundial da Saúde e da OPAS no estudo. Devemos ainda este mês termos uma reunião com a OMS, com os times de Washington, para apresentar os resultados do estudo, porque ele se constitui neste momento no maior estudo mundial do uso da meia dose de um imunizante na população. Viana foi o primeiro município a atingir 100% de adultos vacinados com ao menos uma dose de imunizantes contra a Covid-19 no Espírito Santo. A pesquisa testa se a aplicação das 2 meia doses é capaz de produzir anticorpos e células de defesa. Nós iniciamos o projeto, não havia vacina disponível, como nós temos hoje. O estado estava começando a vacinar de 55 a 59 anos, nós conseguimos vacinar toda a população de 18 a 49 anos e tivemos o primeiro município com 100% da população totalmente vacinada. E agora, com esses resultados, eles vão trazer subsídios exatamente para que o sistema de vacinação no mundo inteiro possam ser modificados. Para o prefeito, o resultado positivo do estudo servirá de exemplo para outros países que não possuem doses suficientes da vacina. Há países que ainda não conseguiram vacinar 10% da sua população. Meia dose vai reduzir os insumos necessários para a produção de vacinas, assim como o custo de produção, distribuição e redução do tempo também para que essa população seja vacinada. Em seu pronunciamento, o secretário de Estado da Saúde comemorou o resultado da pesquisa, mas também falou sobre o aumento de internações por Covid-19. De acordo com o Nésio Fernandes, o aumento está relacionado ao comportamento de pessoas que ainda se recusam a se vacinar. Essa população dos não vacinados, eles representam hoje menos de 10% da população capixaba adulta. Nós temos uma cobertura que já ultrapassa 90% da população adulta com a primeira dose. No entanto, existe um percentual de aproximadamente 8% da população adulta do estado que tem se recusado a ser imunizado contra a Covid-19. E esse percentual hoje pressiona a rede hospitalar em quase metade das solicitações de leitos no estado do Espírito Santo. E para que mais capixabas concluam o esquema vacinal, o secretário fez um apelo. Eu concluo este pronunciamento fazendo um apelo a que todas as pessoas que têm a dose atrasada que procurem completar seu esquema vacinal, a toda a população idosa que está apta a receber a sua dose de reforço, que procure os diversos pontos de testagem, e que aqueles que ainda não se convenceram da segurança e da eficácia das vacinas, o meu conselho de não trocar as vacinas por um risco maior de poder ser entubado, ser internado em um hospital público ou privado, ou de ser infectado e passar a doença para outra pessoa próxima. Nós podemos encerrar este capítulo se tivermos plena adesão à vacinação no nosso estado. Pois é, plena vacinação no estado. Gente, aqui no município a nossa vacinação segue muito bem. Agora tem um detalhe importante. Nos últimos dias houve um avanço do coronavírus e esse retrato de avanço do coronavírus é mostrado nas internações, enfermaria e centros de tratamento intensivo. Há alguns dias, não tem muito tempo assim, nós falamos aqui de internações beirando zero. Mas hoje não, já não é essa situação, porque houve mais aglomerações, isso é fato. Houve mais aglomerações, muitas pessoas não se preocupando mais com o coronavírus. É um detalhe importante. E outra, muita gente se recusando a tomar a vacina. Um absurdo no meio de uma pandemia tão séria como essa. Mas Linhares está muito bem, assim como o estado do Espírito Santo. Nós somos o 5º que mais vacinou, não é isso, gente? Nós somos o 5º estado que mais vacinou no Brasil. Tomara que a gente continue com isso. Abre lá a câmera da entrada da cidade que eu quero ver, essa imagem bonita, bacana. Eu fico todo bobo quando eu mostro isso aí, ó. Uma cidade com topografia privilegiadíssima. Nós somos aqui uma terra bem plana, né? Olha isso.
Por isso que os nossos terrenos aqui são bem valorizados, né? É por isso aí. Mas, ó, cidade de Linhares, numa tomada geral, lá na entrada da cidade. Aí embaixo fica a Ponte Joaquim Calmon, né? Que é chegada da cidade, é saída para quem está indo para os rumos da Grande Vitória. Cidade belíssima demais. Pode voltar aqui para mim. Daqui a pouco eu vou até São Mateus com outras informações. Eu já informei aqui sobre um homicídio registrado em Guriri. Mostra de novo a imagem lá. É numa pousada, aconteceu numa pousada, uma dona de pousada, aliás, ela foi assassinada. A polícia está investigando o caso. Pode ter sido o famoso crime de proximidade. É quando o matador está muito próximo da sua vítima. Aí você pensa, pode ser num contexto muito próximo de amizade, pode ser num contexto muito próximo de muita coisa. A polícia está investigando lá. E aí eu ainda não tenho a identificação da vítima, porque a ocorrência continua em andamento. A polícia está no local ainda fazendo todo o levantamento possível. Cenas do crime, porque o Corpo de Bombeiros esteve lá para constatar se havia sinais vitais ou não, constatou que não, e nós estamos falando sim de um homicídio. Nós mostramos aí cápsulas que foram deflagradas, não é? Cápsulas que foram deflagradas. Aí, ó. Então ela foi morta a tiros. Vizinhos ouviram barulhos de tiros ali na Rua 25. Rua 25. É o lado norte de Guriri. Rua 25. Dona de uma pousada foi assassinada hoje de manhã no balneário, que eu gosto demais. Eu já falei isso aqui, né? Eu amo Guriri. Mas a violência precisa ser combatida nessa região, em todo o estado do Espírito Santo, sem dúvida alguma. Volto daqui a pouco com outras notícias, outras informações. Aguardem. Vamos até São Mateus. Eu vou dividir tela com a Nariane agora. Posso chamar então? Nariane Lopes com informações direto de São Mateus. Vamos saber. Agora sim. Me conta, Nariane. Ei, Oséias, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham em mais um Ronda da Cidade. É isso mesmo, a ação da polícia para combater a fabricação e distribuição de carvão clandestino, que tem ligação direta com as queimadas criminosas de eucalipto na região, apreendeu 6 toneladas de carvão. A Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar Ambiental e fiscais do Instituto de Defesa Agropecuária Florestal do Espírito Santo, apreendeu 6 toneladas de carvão clandestino durante uma operação na região de Conceição da Barra, no norte do Espírito Santo. Durante a operação policial, 3.000 sacos de carvão vegetal, totalizando 6 toneladas, foram apreendidos e o dono da fábrica foi notificado. As equipes realizaram diversas ações, com atenção na zona rural de Conceição da Barra, onde localizaram uma fábrica que possuía 18 fornos não industriais de carvão, além de uma grande quantidade desse produto já empacotado. Um homem de 47 anos se apresentou como sendo o proprietário do empreendimento, mas admitiu que não tinha licença para realizar a atividade. O suspeito foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo. As investigações sobre o caso irão continuar para identificação e localização de outras pessoas que estejam relacionadas à prática criminosa, inclusive no incêndio. Bom, foram fiscalizados 4 pontos, sendo que um não tinha licenciamento ambiental. Dentro dessa carvoaria, que funcionava de forma clandestina, foram apreendidos cerca de 3.000 sacos de carvão, que seriam destinados a abastecer o comércio local, bem como a outros municípios da região. O proprietário foi autuado por crime ambiental e todo o carvão apreendido para posterior destruição. Por hoje é só, Zéias. Eu volto com você aí no estúdio Linhares. Um bom dia a todos. Até amanhã com mais notícias aqui de São Mateus e da região. Tchau, tchau. E eu te aguardo, viu, Nariane? Valeu, brigadão. Gente, eu ouvi falar aqui de tarifa social na energia elétrica, mas agora me parece que isso vai avançar um pouco mais. A tarifa social, que é um desconto muito importante para a nossa sociedade, que já sofre com os efeitos de pandemia, agora pode ser extensivo para cobrança de água, no fornecimento de água. É para todo o estado, né? Quero essas informações. Põe no ar.
Mais de 260 mil famílias que moram no Espírito Santo e que vivem em situação de vulnerabilidade social já podem contar com uma ajuda nas despesas de casa. São descontos de até 75% no valor total de sua conta de água. A questão da água é um bem essencial. Os critérios para que as pessoas possam participar da tarifa social de água, ou seja, pagar até 75% a menos nas contas de água, eram critérios que, na verdade, se resumia somente a pessoas que têm Bolsa Família, BPC e Bolsa Capixaba, ou seja, um número muito menor do que as tarifas sociais de energia, porque a ANEEL ela tem critérios já há algum tempo de meio salário mínimo por pessoa. Esse benefício para mais de 1 milhão de capixabas foi possível após intervenção da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Com isso, a Agência de Regulação dos Serviços Públicos aprovou mudanças nos critérios para a concessão do benefício, tornando assim semelhantes ao da tarifa social de energia. De até 75% de desconto para quem tem Bolsa Família, BPC ou Bolsa Capixaba e 60% de desconto das pessoas que vão aí desde os critérios de valor de Bolsa Família, que dá na faixa de R$ 170, R$ 180 reais por pessoa, até o meio salário mínimo nacional. Para ter acesso a essa importante tarifa social, as famílias deverão corresponder a alguns critérios, como estar inscrita no Cadastro Único para programas do governo federal, o CadÚnico, ter renda mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo, possuir cadastro no programa de benefício de prestação continuada ou estar no Bolsa Família. Com essas novas regras, a agência dividiu o benefício da tarifa social de água em duas categorias. A Residencial Social 1, com famílias de renda mensal por pessoa de até R$ 178. Nesta modalidade, os descontos nas contas poderão ser de até 75%. Já a tarifa social 2 vai incluir famílias com renda menor ou igual a meio salário, tendo uma redução de até 60% na fatura. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da ALIS, o deputado Vandinho Leite, explicou ainda como funciona o acesso a esse benefício. É necessário fazer o CadÚnico para comprovar esse meio salário mínimo por pessoa ou os benefícios do BPC, do Bolsa Família e do Bolsa Capixaba. Com o CadÚnico em mãos é gerado um número do benefício que se chama NIS e de posse desse número ir nos escritórios da CESAM, tem agência em todos os 53 municípios que são cobertos pela CESAM, ou também nós temos aqui a Assembleia Legislativa com o PROCON, que tem uma parceria com a CESAM, ou seja, quem vem no PROCON da Assembleia Legislativa sai também com o benefício da tarifa social, ou uma terceira oportunidade que nós vamos, nas comunidades, fazer a Blitz do Consumidor, em que as pessoas, vai ao escritório da CESAM, em todas as Blitz, nós que também, o morador que tiver interesse, ele pode ir lá e fazer na Blitz do Consumidor a sua tarifa social de água. Muito bom. Para fechar o programa Ronda da Cidade, muito obrigado à nossa reportagem em São Mateus, sempre atenta. Produção, já tenho aqui a identificação da vítima de homicídio em Guriri. Aconteceu hoje de manhã, como nós já informamos aqui no nosso programa. Trata-se de Lindaura Rodrigues da Silva. Veja aí que esse foi o atendimento feito pelo Corpo de Bombeiros, mas constatou que Lindaura, dona Lindaura, de 56 anos, já estava sem vida. A polícia investiga esse caso e pode ter sido crime de proximidade. É quando a vítima tem um elo muito próximo com o acusado. Nós vamos falar mais a respeito disso aqui no nosso programa. Que fica por aqui. Nós vamos voltar amanhã, se o nosso sublime Deus assim permitir. Até amanhã. Tchau, tchau.